Fala galera do canal, ficaram com saudade aí? Não, né? Não deu tempo. E a última batalha que nós tivemos aí com Juarez e Luciano foi super eletrizante e tem muito mais coisa vindo, atletas aí se preparando ao máximo para as próximas que virão. Só que o nosso canal não trata só de batalhas, tem informação, tem muita coisa do universo, não só do Strongman, mas do esporte de força como um todo. E hoje a gente veio entrevistar um camarada que, olha, é um baú de informação e vocês vão gostar. Pois é, vocês descobriram logo de cara, não, né? Tá aqui, ó, esse fera, Coach Braulio Socorro, que eu tenho o maior prazer de estar aqui hoje, fazendo entrevista com esse aqui, que foi um dos meus mestres no Powerlift lá atrás. Nossa, faz tanto tempo, né, Braulio? Fala aí. 2005. 2005? Exatamente. Seja bem-vindo ao canal Strongman Battle. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui, você nos receber aqui na sua casa, né, onde você está todo dia com essa galera toda energizando. Perfeito. E passando todo esse conhecimento maravilhoso que você adquiriu durante a sua carreira. Vamos começar falando o seguinte, quem é você, para quem não te conhece? Olá pessoal, meu nome é Coach Braulio, estou no esporte de força desde 17 anos de idade, então aproximadamente 30 anos, powerlifting, weightlifting, futebol, lutas e recentemente no CrossFit e aqui na CrossFit Berrini. Músico, bailarino, tudo? Não, essa parte é mentira. Menos. E aí, Braulio, conta pra gente, eu acho que o foco do seu trabalho hoje, voltado todo pro LPO, o LPO para Todos é um projeto maravilhoso a falar nisso. Fala pra gente, o que é esse projeto LPO? Vamos começar por aí nossa conversa. Bom, o LPO ele surgiu na minha vida por volta de 2000, através de um grande amigo, o professor Gustavo Alegretti, que hoje é doutor na Universidade de São Judas, onde ele me procurou para aprender powerlifting e na ocasião eu queria aprender weightlifting. E essa situação de amizade, vamos lá, vem treinar comigo, e eu fiz uma proposta para ele, ele falou assim, eu treino aos sábados com você weightlifting, e ele falou assim, eu quero vir treinar powerlifting com você. E aí começou essa troca de informações. Aí nasceu uma paixão na hora, né? Cara, isso foi interessante, porque em 2008 levamos uma equipe para o Mundial de Powerlifting e eu preparei os atletas com a metodologia de weightlifting. Olha só. Então eu Como foi isso? Foi assim, 2 meninos de 17, 18 anos ficaram em terceiro e segundo no mundo contra os russos, contra o ucraniano, contra os finlandeses. E a preparação física geral deles foi baseada em levantamento de peso olímpico. Satisfação total, né? Foi assim, eu falei, peraí, esse negócio de levantamento de peso olímpico tem um pouco mais de transferência de força do que eu imaginava. E aí eu juntei as coisas, né? Levantamento de peso olímpico, como que ele deve ser apresentado, qual o início dele, iniciação desportiva, sistema nervoso central, aprendizagem pedagógica dos elementos principais, se agacha diferente, se faz supino diferente. Mas vem cá, Braulio, deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui, peraí. Não, fica... Cara, você é powerlifter, isso aqui era para ser mais duro, cara. Como é que faz para ganhar essa mobilidade toda? Porque, olha aqui você pode pôr uma tonelada que esse braço nunca vai chegar aqui. Mas não era assim não, viu, cara? Não, era mais duro. E aí, como é que foi essa adaptação de você, atleta renomado? Porque o Braulio, para quem não conhece, é um atleta que detém vários títulos no powerlifting. Até 2005 foi campeão sul-americano. Em sul-americano eu fiquei em quarto, na verdade, fui bicampeão brasileiro, recordista de agachamento, recordista de supino master, 5 vezes campeão paulista, 300 quilos. Você agachou pesando quanto? Na época pesando 89 quilos. Olha aí, então hoje a galera que fala de 300, naquela época, em 2005, já tinha um gigante pesando 89 quilos agachando com 300 quilos. Como que foi essa adaptação? Powerlifting pro weightlifting, pro LPO, como que você... Porque você tem que se arranjar. Porque ser coach não é só você aprender e falar, você faz isso. Você tem que ser a própria cobaia do seu aprender. Você tem que aprender para poder ensinar. Como é que foi isso? Marcos, eu posso te falar hoje com muita propriedade, porque nós temos um problema sério com literatura técnica no Brasil. Então eu tive que importar alguns livros e entender como que isso é inserido desde as crianças na Rússia. Rússia, Bulgária, Ucrânia, leste europeu no geral. E os atletas eles são selecionados lá a partir da ginástica. Então dá para se ter uma ideia que tem que ter muita explosão, mobilidade
e tem que ter muita questão de alongamento. E aí eu falei, bom, eu estou começando já com uma certa idade, não dá mais para ser atleta de weightlifting, mas eu tenho uma nova geração que eu não posso perder esses meninos de weightlifting. Foi quando nasceu a escolinha de ELO, escolinha de levantamento olímpico, que eu tive lá na minha academia. Lembro dela. Isso, lembro onde eu comecei esse trabalho já me preocupando com a questão de vai ganhar um trabalho hipertrófico, mas esse trabalho hipertrófico não pode se perder potência. Então era hipertrofia pensando também mobilidade e alongamento, mobilidade e muito alongamento. E aí toda essa transferência eu já percebia que os meninos bem jovens, eles mesmo praticando powerlifting, no weightlifting eles não perderam mobilidade, em função da questão de você priorizar isso. Eles não eram hipertrofiados, porque se hipertrofiar muito e não tiver essa questão de você ter esse respaldo de mobilidade articular, fica difícil. E hoje eu vejo isso no CrossFit, né, trabalhando com o pessoal do CrossFit. Primeiro lugar, é padrão de movimento, de mobilidade, tá? O quanto de ângulo, né? Eu tenho até um transferidor aqui que eu meço o ângulo que o cara está melhorando, não está melhorando, de joelho, de quadril. Mas basicamente a parte motora de você fazer uma avaliação prévia antes de dar, por exemplo, um overhead squat, você tem que analisar uma série de características, por exemplo, ao apertar a barra, rotação de ombro, rotação de cotovelo, posicionamento da escápula, peitoral. E aí o que acontece? Tudo isso já me dá algumas informações iniciais para se montar uma planificação de iniciação. Certo. Mas aí no caso, isso. Você tem todo esse processo de adaptação. Sim. Para que para uma pessoa comum que nunca fez nada e um atleta, por exemplo, como nós, que veio de uma modalidade onde a nossa estrutura, a densidade óssea e encurtamento muscular é muito grande. Sim. Então é muito mais difícil trabalhar, acredito, que esse atleta do que um que nunca movimentou. Com certeza. Acredito no meu ponto leigo de vista. Com certeza. Aí o LPO para todos, qual que é o diferencial da sua metodologia para uma metodologia comum que você vê por aí hoje? Então, Marcos, nós sempre pensamos na questão do movimento humano. Eu fazia algumas perguntas para alguns amigos meus, vamos correr? Vamos fazer tal coisa, tal atividade? Puta, eu não aguento. Essa resposta, eu não aguento, é porque ele não tem força. E o que o ser humano mais perde ao longo da vida dele é força. Porque as relações inter e intramusculares, elas deixam de acontecer a partir do momento que você só dirige ou que você fique no celular e você não tem uma tarefa motora. Motor, músculo, e isso não é ativado. Então, o LPO para todos, ele pensa na mobilidade de tornozelo, joelho, quadril, cotovelo, punho e ombro. Fora isso, tem uma outra questão que é o quê? Que você falou para mim da questão dos valores, é isso que você estava falando para mim em off? Ah, que você trabalha. Isso eu acho que é o. Sim, os valores interpessoais que você tem que ter com relacionamento com a pessoa, porque às vezes ele chega aqui e fala, mas eu não consigo agachar. Eu falei, eu te provo que você vai conseguir agachar. Isso é maravilhoso. Eu acho que o toque-chave do teu projeto é esse valor de humano que você sempre teve, desde os seus alunos de powerlifting. Eu lembro do Lucas, que você levou numa palestra junto conosco, excepcional atleta, não sei se ainda está com vocês aqui. Tá, muito bem. Mobilidade, força, explosão, super calmo. Dá para ver que você passa isso aos seus clientes, no caso que hoje você trabalha aqui na CrossFit Berrini, você é sócio proprietário. Né? Então todo esse trabalho que você desenvolve dentro do LPO Pro, você traz aqui para dentro, aqui é o seu laboratório. Sim. Então aqui você tem vários Lucas trabalhando. Então esse ponto que eu gostaria que você explicasse para quem está assistindo a gente, esse ponto de valores, de você criar não só atletas, mas o atleta humano, o atleta que vai levar para a vida o que ele aprendeu no esporte. E isso você manja muito. Olha, Marcos, a grande verdade é que todo ser humano ele tem uma certa carência em função de um histórico de vida dele. Então, basicamente, quando eu chego para um aluno e começo a iniciação do aprendizado motor, eu olho bem nos olhos dele e pergunto, está tudo bem com você? Você comeu? Você dormiu bem? E assim, é uma coisa tão bacana de energia que ele se sente à vontade de falar, não, professor, hoje não está tudo bem não, tive um problema assim. Então eu falo o seguinte, vamos fazer metade do treino, depois a gente vai ali trocar uma ideia? Se você não tivesse esse tipo de interação, você colocaria de repente o atleta para fazer snatch, ele estaria com a cabeça preocupada em dívida, problema familiar e de repente até viria a se machucar, se lesionar. É isso. E essa questão da carência que eu te digo, eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus alunos, que
que todo mundo deveria ter um terapeuta, porque tem coisas que você só conversaria com o terapeuta, nem com a sua mulher você conversaria, porque isso é da natureza humana. Nós temos um lado dentro de nós que a gente não quer falar com ninguém, você quer ter o seu momento sozinho. Acredito que você já teve momentos em que você chorou sozinho, eu também, né? Então, o LPO para Todos é a possibilidade do movimento humano ser melhorado através de exercícios, sejam eles educativos, sejam eles para potência, sejam eles para melhora de cadeias anteriores, posteriores. O objetivo é fazer uma melhora de qualidade. Até esse nome qualidade de vida, ela é meio amplo. De repente, quem gosta de fazer outras coisas, para ele é qualidade de vida. Para mim, né, no caso, o que é qualidade de vida para a grande maioria das pessoas, de repente é diferente do que para eu tem importância. Por exemplo, isso aqui é uma qualidade de vida desse momento que poucas pessoas têm acesso a conversar com o Marcos Ferrari, por exemplo. De terem pessoas visitando a gente, que são amigos que você fez essa amizade há 15 anos atrás. E que independente do que aconteceu nas circunstâncias, em algum momento ele falou, poxa, eu vou lá entrevistar esse cara teve uma importância na minha vida. Isso eu levo como uma qualidade de alguma coisa que eu fiz de bom para você, mas é pela questão humana mesmo, do ser humano que você falou. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. E o esporte ele está indo para um lado de vaidade muito grande. E que a gente vê algumas entrevistas de alguns atletas que têm alguns problemas com federação, confederação. Mas no final, a relação humana ela tem que ser melhorada. Desde o primeiro dia que o aluno vem aqui e ele entenda que ele tem que ter confiança no meu trabalho, tem que ter segurança, tem que ter qualidade de movimento e ele precisa ter uma disciplina. Ele precisa começar a enxergar isso como uma qualidade de vida para ele. Eu pergunto para o meu aluno, o que você quer? Você quer fazer X de peso ou você quer ter uma longevidade com qualidade? Top. É isso que eu pergunto. E o Braulio, o atleta, tem algum projeto ainda ou já aposentou ali a sapatilha de agachamento, o cinto, hoje está exclusivamente como coach Braulio? Olha, Marcos, eu costumo dizer que a vida elas são etapas. Eu acredito que eu cumpri bem dentro do que eu tinha condições de cumprir. Eu tenho um professor na faculdade que ele sempre fala assim, o que era viável fazer? Por exemplo, se você me perguntar a minha história de vida, meus pais eles fizeram o que eles conseguiam fazer por mim, está ótimo. Correto. O que você faz, o que você fez pela sua família, você faz o que está dentro das suas condições. Eu fiz como atleta. Eu sei que hoje eu precisaria de uma demanda de tempo muito grande para voltar a, por exemplo, competir em powerlifting, a fazer de novo um supino com 200 quilos. Hoje a minha carreira profissional é de professor mesmo, é de tentar deixar um legado de conhecimento. Tem várias pessoas que vêm fazer estágio comigo, eu tenho o maior prazer em ensinar, eu acho que é meio que de família, em casa são 4 professores, né? 4 irmãos professores, então eu acho que veio genético isso. Agora, eu vou te fazer 2 perguntas meio que entrelaçadas. Qualquer pessoa hoje pode ter acesso ao CrossFit, ao treinamento funcional, etc. Sim. Né? O que eu vejo nos bastidores são, mesmo pro hobby, as pessoas buscando cada vez mais performance, ou seja, cada vez ser melhor, certo? Como que é o mundo das drogas dentro do CrossFit? A gente sempre fala dentro de cada esporte, chega até você, o aluno quando está começando aqui, eu quero competir, Braulio, o que você acha? Mas eu estou pensando em usar isso. Como que é isso aí? Você tem muito disso? Ou é balela, não escuta nada disso? Como que você está lidando com isso daí aqui, ou com seus alunos, ou com seus atletas, que eu acredito que você deva treinar algumas pessoas justamente para competições? Sim. Eu sempre acreditei que nós sabemos que a grande realidade do esporte de performance de alto rendimento, ele não é essa maravilha que às vezes é colocado, né? E vamos dizer assim que a nossa postura ética de professor, nós frequentamos a universidade, nós sabemos da nossa responsabilidade social, né? Visto que nós somos formadores de opinião, eu sou muito sincero com o meu aluno. Mas eu quero tomar esteroide. Falei, procura um médico, joga limpo com ele. O que ele falar com você, se você vai fazer o acompanhamento, eu vou te dar a parte de treinamento. Eu não tenho formação acadêmica de nutrólogo nem de nutricionista. Conheço bastante coisa. Eu não tenho, sou catedrático em conhecimentos sobre esteroides anabolizantes. Eu não tenho formação química sobre isso. E eu não tenho know-how suficiente para te dizer, olha, o ciclo X ou o ciclo Y é melhor, que é o que a gente ouve nos bastidores. Eu não vou fazer aquela coisa do bom político. Eu vou ser bem honesto, bem sincero com quem está assistindo. A sua postura profissional deve estar acima de qualquer outro tipo de interesse. Então,
seja sempre honesto com o seu aluno. Você quer tomar esteroide? A escolha é sua. O que você quer para a sua vida? Você vai ser atleta? Você acha que há viabilidade de você ser atleta no Brasil? O risco que você vai correr, você tem consciência disso? Passe no médico, converse com ele. Eu estou aqui para te prescrever treinamento, eu não prescrevo drogas. Mas deixando esse assunto de lado, obrigado pela sua sinceridade. Me diz uma coisa, para encontrar o Master Coach Braulio aqui, aonde, endereço, dia, como faz para ter essa conversa bacana, que eu sei que você vai atender todo mundo da mesma forma que você me atendeu aqui, como faz? Qual é o endereço, quais são os dias, como faz para ter esse acesso a CrossFit Berrini? Bom, nós estamos aqui na rua Guararapes, 1716, é uma travessa da Berrini, Brooklyn Paulista. Eu praticamente estou todos os dias aqui a partir das 10 horas da manhã. Alguns dias eu fico até às 17, alguns dias eu fico até às 22h30. Eu tenho desenvolvido 4 programas de treinamento que, pensando em tudo isso que você falou, o CrossFit ele explodiu muito rápido no Brasil e muitas pessoas vêm para uma demanda de muita velocidade contra o tempo no exercício, de força, de resistência muscular localizada e cardiorrespiratória. Basicamente eu desenvolvi um programa que chama Body Sculpt, Sigma Body. O outro programa é Sigma Marathon e um programa que se chama Sigma Force, que é uma mescla de CrossFit, treinamento de CrossFit com powerlifting, treinamento de Barbell Complex, que é chamado Barbell Complex, que é o Sigma Marathon 68, que é o ano que eu nasci. Nasci em 68, galera. E são 68 exercícios que você cumpre conforme uma demanda metabólica específica. Alguns dias eu quero mais fase ATP, outros dias eu uso mais a fase glicolítica, outras a oxidativa, que depende do tempo e da intensidade do treino. Isso eu explico para o aluno antes da aula. E os nossos clientes vêm aqui e ele opta pelo programa. Olha, eu quero fazer esse programa de terça e quinta. No Instagram, está muito fácil, até você ver algumas coisas que eu falo, alguns treinos que eu posto. Master Coach Braulio no Instagram. Facebook está como Braulio Socorro, né? Então tem todo um pouco da história ali, que você também já sabe bastante. E eu tenho grupos de treinamento aqui aos sábados de manhã, de levantamento de peso olímpico, mas não é só de LPO, porque muitas pessoas também descobriram powerlifting e estão vindo aqui para descobrir um pouco sobre as técnicas de supino, vários tipos de agachamento. Braulio, bom, aqui o box ele é credenciado, tudo certinho. Sim. Com relação ao CrossFit. Sim. Né? Tem os royalties todo ano, tem o curso Level 1, Level 2. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, que isso agrega muito para as pessoas que perguntam sempre no nosso canal. Basta para um box como esse ter só os cursos, o reconhecimento, pagar lá as taxas e falar, não, tá ok, tá tranquilo. A gente tem todo o material necessário para ensinar. Marcão, eu vou te dar o exemplo da musculação. Se você faz uma musculação básica, você pode ser um professor de sala de musculação. Que você vai ter equipamento, você vai ter toda uma metodologia inicial de base, iniciante. Level 1 é isso. Level 2 tem mais uma visão de coaching, mais de trabalho mais minucioso, de ver detalhes. Só que ainda não é o suficiente, tanto é que praticamente todos os box, eu posso te citar vários, o próprio Thiaguinho da CrossFit SP, o Thiago Reck, o Joel, o Anderon Primo, que esse aqui é o segredo da força, tá, Braulio? Só te cortar um pouquinho. Esse aqui é o Elixir lá do Olimpo, tá? Continua falando. Dá um pouquinho pra mim, eu escolhi uma massa aí também. Então, todas essas pessoas aí, elas vivem fazendo viagem internacional, vão treinar nos Estados Unidos, vão treinar em Miami. Por quê? Tem sempre algo novo sobre mobilidade, sobre ginástico, sobre questão de condicionamento físico geral, sobre treinamento para atletismo e treinamento de força no geral. E se nós pegarmos todo acervo de informações, esses treinadores, que são entre os de renome no Brasil, eles vivem estudando. Então, ele teve um credenciamento de CrossFit, fazer o curso de CrossFit Level 1, Level 2, mas eles continuam estudando. Todos eles estudam muito. Então, é o suficiente para iniciante. Na sequência, você precisa se atualizar, porque o seu aluno também vai te cobrar mais resultado. Porque ele é um cliente, o CrossFit é um investimento bacana e ele quer melhorar. Então, precisa conhecer muito de anatomia, precisa conhecer de biomecânica, fisiologia do exercício, precisa conhecer sobre treinamento desportivo. E isso fala-se pouquíssimo nesses dois módulos. Então, a César o que é de César e ao povo o que é do povo, certo? Então, não é o CrossFit, não podemos colocar, por exemplo, esse monte de acontecimento de acidentes
em boxe, tal, que vem acontecendo e aumentando muito, não é culpa do CrossFit, é culpa de maus instrutores ou pessoas despreparadas que não estão acompanhando essas pessoas que vêm sofrendo esses acidentes, concorda? Concordo. Inclusive, quando você fala que nós somos formadores de opiniões e eu passo para um aluno um exercício onde eu vejo que ele está perdendo a eficiência desse movimento, eu tenho que ter responsabilidade, que não é só para fazer um vídeo e ficar postando no Instagram e falando, olha, a minha aluna bateu um PR. Bateu um PR e bater no cotovelo, na perna, isso nem valeria numa competição. E fez um empurre de jerk e você percebe que há uma extensão, um empurre de barra, que isso não é permitido em competição. Um desenvolvimento, né? Por exemplo, um desenvolvimento. Faz um agachamento onde você percebe que é uma adução excessiva ou uma abdução excessiva e há uma perda de potência no quadril, sendo que você sabe que cientificamente isso lá na frente vai ter problemas seríssimos na L3, L4 e L5 vértebras. E você sabe o que é isso, lesão é um negócio sério. Você é o cara que manja muito e só agregou ao nosso canal, só que agora chega de conversa, nós vamos treinar, porque uma vez você ganhou de mim no agachamento, só que agora eu quero tirar a desforra, que nem o Rock teve lá com o Apollo, certo? Mas brincadeiras à parte, meu amigo, prazer enorme, obrigado por essa... Obrigado a você. Esse universo de informação. Quem quiser entrar em contato com você já tem os contatos que você vai estar deixando aí, certo? E depois a gente vai estar colocando no vídeo também. Okay. Quero deixar um grande abraço, quero voltar para a gente fazer um treino. Estou convidado? Lógico, a casa é sua, pô. Então, até a próxima. Marcos Ferrari. Galera do canal, entra, estoura de curtir, porque quanto mais você curtir e perguntarem, com certeza esse nosso amigo aqui vai responder lá, se tiver alguma questão bacana. E nós vamos trazer conteúdo cada vez melhor. Bora para a próxima? Valeu. Aquele strong abraço.